tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para os dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, com o Domingo de Ramos, nós iniciamos esse tempo especial na igreja, que é a Semana Santa, que começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, sua entrada triunfante, que passará por toda essa semana de preparação de Jesus. Todos os gestos de Jesus tiveram e terão para nós grande sentido do amor, sentido de que Jesus ele não foi morto, ele se entregou, é diferente. Jesus não foi assassinado, ele fez da sua vida uma oferta a Deus por causa do povo, por causa do pecado do povo, para remir o povo. Jesus é vencedor do povo, entra triunfante e terminará no domingo de Páscoa com Jesus vencedor da morte. Nada pode deter um coração que ama, nada é capaz de impedir um homem ou um coração que é capaz de amar. Nós vamos acompanhar também durante esta semana o profeta Isaías, o servo sofredor, essa imagem que depois se tornará a imagem do Cristo, que veio para libertar verdadeiramente o povo, e não apenas uma libertação humana que é feita pela espada, que é feita pela força, mas uma libertação que é feita pela mansidão e pela misericórdia. A leitura que nós ouvimos de Isaías diz, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito. Em outra tradução, eis o meu ungido, aquele a quem eu deposito o meu espírito, pus sobre ele o meu espírito. E então, qual é a sua missão? A sua missão é de promover o julgamento das nações. Mas que tipo de julgamento? Quando o profeta Isaías
ele se utiliza dessa linguagem de que ele não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Ele está por detrás de uma tradição babilônica que o povo vivia e que o povo aprendeu no seu exílio na Babilônia, de que existia um arauto que era responsável por proclamar a condenação de pessoas. Então, a pessoa era condenada e esse arauto saía pelas ruas da Babilônia, pela cidade da Babilônia, proclamando essa condenação. Se ninguém tivesse algo contra aquela condenação, ou algo que inocentasse aquela pessoa, a sua última atitude era quebrar a sua cana, quebrar o cajado que ele levava e apagar o que ainda restava da lâmpada que ele saía nas mãos pela cidade. Ele fazia isso. E essa atitude era: este homem verdadeiramente está condenado, ou estes homens estão verdadeiramente condenados. O servo sofredor é diferente. O servo, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Cristo, o Messias, ele não vai fazer isso. Nós todos fomos condenados e somos condenados pelo pecado que pesa sobre nós. Nós não tínhamos salvação, mas o Cristo, mesmo com a nossa condenação, Ele não vai apagar essa chama que ainda fumega. Ele não vai quebrar, porque a sua missão não é de condenação, a sua missão é de salvação. E aí nós entendemos que os gestos de Jesus de salvação não era apontar o pecado do povo, mas era ensiná-los o verdadeiro sentido de amar. O servo sofredor nos ensina o verdadeiro sentido de amar, que não é apenas uma retribuição, porque nós nunca merecíamos retribuição de Deus, porque nós não temos atos em nós que mereçamos a retribuição do amor de Deus por nós. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro amor, ele desperta no coração do outro o amor. E isso é lindo, porque foi isso que aconteceu com Maria, esta mulher, irmã de Marta e de Lázaro. Por que ela foi capaz de entregar tudo o que ela tinha? Porque ela percebeu, e ela não só percebeu, mas ela tocou concretamente no amor que Jesus tinha por eles. Jesus tinha ressuscitado seu irmão Lázaro. Jesus tinha chorado por Lázaro. Jesus tinha ido à casa deles e ali se comoveu, porque um amigo dele tinha morrido. E então ele tocou o coração de Maria. Eles eram amigos, sim, mas talvez ela nunca tivesse experimentado um verdadeiro amor como ela experimentou de Jesus. Segundo uma tradição também, Maria era uma prostituta, e era uma prostituta de leprosos. Jesus não só chegou perto de Maria, mas fez com que ela se sentisse verdadeiramente amada. E uma pessoa, quando ela é verdadeiramente amada, ela não tem outras atitudes senão amar e entregar tudo de si. Maria entendeu o verdadeiro sentido do que é o amor, que não é por uma retribuição. Segundo o Evangelho de São Lucas, que também apresenta essa mulher que chega aos pés de Jesus, derrama o seu bálsamo, quebra o seu vaso cheio de perfume, que talvez serviria para ela se prostituir, e ela quebra. Segundo São Lucas, essa atitude é apenas de uma mulher agradecida porque foi perdoada dos seus pecados. Mas para João, não. Para João, a expressão é de amor verdadeiro e amor sincero. E aqui nós temos alguns personagens. Aqui nós temos Lázaro, aqui nós temos Marta, aqui nós temos Maria, mas aqui também nós temos Judas. E então nós podemos nos perguntar, neste caminho de Semana Santa que nós iniciamos, qual é a minha atitude de amor para com o Senhor? Qual é o caminho que eu estou fazendo de amor para Jesus? Eu posso fazer o caminho de Lázaro, que passa
da morte para a vida e se assenta com Jesus à mesa, porque eles estavam à mesa. A palavra diz que Judas era um dos comensais, e nós sabemos que qual é o verdadeiro sentido da mesa. A mesa, essa refeição, ela já é um prelúdio da Santa Ceia, porque a única expressão, ou melhor, as duas únicas vezes que João se utiliza a expressão mesa, ceia, é para dizer que estava junto com os seus amigos e depois estará junto com os seus discípulos. Um gesto sagrado que indica comunhão, que indica sentimentos de vida. Por isso que na Santa Ceia nós vamos acompanhar isso quinta-feira, do que mais um gesto de morte, Jesus transforma todo aquele ambiente de morte, de entrega, em vida. Isto é o meu corpo. E aqui também Jesus transforma esse ambiente que parece cheio de presságios, de interrogações, num ambiente de vida. E aqui a vida é de Lázaro. Lázaro voltou da sua morte. Lázaro, que já cheirava mal depois de 3 dias, agora a casa se enche do perfume de Maria, se enche do perfume de amor. Eu tenho feito esse caminho, ou eu tenho feito esse caminho de solicitude atenta, porque Marta é essa mulher que está servindo Jesus, que está servindo os seus também, ou eu tenho feito esse caminho adorante de amor, que é o caminho de Maria, ou ainda, será que eu tenho feito o caminho de Judas, que é o caminho de resistência, o caminho de calculismo, o caminho que não se importa com aquele que está presente, mas se importa apenas consigo mesmo? O amor de Judas é um amor egoísta. O próprio apóstolo não tem medo de dizer que ele roubava a bolsa comum. Ele nunca pensou nos outros, mesmo estando com Jesus, ele não adentrou na escola de amor, ele não adentrou nessa escola de gratuidade, mas ele sempre comprava, ou melhor, ele sempre se vendeu. Ele nunca foi livre, ele era preso, ele era calculista, ele calculava todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós corremos o risco de estar com Jesus e ainda não termos demonstrado gestos de amor para com Ele, ainda não termos dado tudo que nós temos. Nessa semana santa, eu e você somos chamados a quebrarmos do nosso coração o que de melhor nós temos e entregar Ele aos pés de Jesus. 300 moedas de prata era o valor daquele perfume daquela mulher. 300 moedas de prata equivale a 1 ano de trabalho, porque um salariado do tempo de Jesus recebia 1 moeda de prata por dia. Aquela mulher, ela tinha guardado durante 1 ano o amor dentro de um vaso e pôde quebrar diante dos pés de um homem que ensinou ela a amar. O nosso gesto nessa semana, a começar essa Semana Santa, deve ser esse: eu preciso aprender a quebrar o que de mais precioso eu trago na minha vida àquele que verdadeiramente me ensinou a amar. Não façamos cálculos para amar, não coloquemos limites no nosso amor, mas nos entreguemos como resposta de amor àquele que sempre me amou. Nós seremos convidados nessa semana a meditarmos os gestos de amor de Jesus. Quantos gestos de amor! E como eu tenho retribuído esse amor? Apenas fazendo cálculos, como Judas, esse homem que põe medida, ou dilatarmos o nosso coração verdadeiramente diante do Senhor? Vamos derramar tudo que temos, tudo que trazemos junto conosco. Vamos derramar o nosso coração. Não ponhamos limites para amar, não ponhamos cálculos para amar. Judas não se importava com Jesus. Como nós corremos o risco de estarmos com Jesus
e não nos importarmos com Ele. Quem não se importa com Jesus, em breve o trairá com um beijo. Que a atitude de Maria converta o nosso coração, que a atitude de Judas nos faça prudentes e vigilantes, para que nós não corramos o risco de apenas estar com Jesus e fazermos cálculos no amor, mas que estejamos com Jesus e amemos sem limites. Amemos a ponto de derramar tudo o que há de mais precioso em nós, porque nós fomos ensinados pelo verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.